Bem-vindo de volta a esta jornada extraordinária, através da vida e dos ensinamentos de Filipe, o discípulo esquecido. Na primeira parte, descobrimos quem Filipe era, como Jesus o chamou, a pergunta profunda que ele fez na última ceia, e a descoberta revolucionária do Evangelho de Filipe em Nag Hammadi. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. Por que esses ensinamentos foram suprimidos? O que aconteceu com Filipe em sua missão final e o que tudo isso significa para você hoje. A verdade histórica é que o cristianismo primitivo era incrivelmente diverso. Historiadores da Igreja documentam que existiam dezenas de diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus circulando simultaneamente no século II e III. Havia os ebionitas, cristãos judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, mas não divino. Havia os marcionitas, que rejeitavam completamente o Deus do Antigo Testamento. Havia várias escolas gnósticas, cada uma com suas próprias ênfases teológicas. E havia o que eventualmente se tornaria a Igreja Ortodoxa, liderada por bispos em centros urbanos importantes como Roma, Alexandria e Antioquia. O que determinou qual versão do cristianismo se tornaria dominante não foi necessariamente qual era mais verdadeira ou autêntica, mas uma combinação complexa de fatores políticos, sociais e teológicos. Quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no ano 313, e especialmente após o Concílio de Nicéia em 325, houve um esforço coordenado para estabelecer uniformidade doutrinária em todo o Império Romano. Os ensinamentos gnósticos, incluindo aqueles preservados no Evangelho de Filipe, foram vistos como problemáticos pelas autoridades eclesiásticas emergentes por várias razões. Primeiro, o gnosticismo tendia a minimizar a importância da hierarquia da Igreja e dos sacramentos institucionais, enfatizando, em vez disso, a experiência direta de cada indivíduo com o divino. Como um texto gnóstico afirma, não busque Deus no templo, pois Deus não habita em templos feitos por mãos, mas o templo de Deus está dentro de você. Isso representava uma ameaça direta ao crescente poder institucional da Igreja. Se cada pessoa podia se conectar diretamente com Deus através da gnose interior, para que eram necessários sacerdotes, bispos, rituais elaborados e estruturas hierárquicas? Sociólogos da religião explicam que instituições religiosas, como todas as instituições, tendem a se autopreservar e a resistir a ideias que questionam sua necessidade ou autoridade. Segundo, o pensamento gnóstico era visto como elitista por alguns críticos. Se a salvação vem através de um conhecimento espiritual especial que nem todos alcançam, isso não cria uma classe de supercristãos iluminados versus cristãos comuns? Os padres da Igreja, como Ireneu de Lyon, escrevendo por volta do ano 180, argumentavam que a mensagem de Jesus era para todos igualmente, que a salvação estava disponível através da fé simples e da participação na comunidade da Igreja, não através de revelações místicas complexas acessíveis apenas a poucos. Terceiro, e talvez mais fundamentalmente, havia divergências sobre a natureza da realidade material e do corpo físico. Muitos grupos gnósticos, influenciados pelo platonismo, tendiam a ver o mundo material como inferior ou até maligno, criado por um Deus menor ou demiurgo, não pelo Deus Supremo. O Evangelho de Filipe, sendo mais sofisticado, não vai tão longe, mas ainda há uma tensão entre espírito e matéria em seu pensamento. A Igreja Ortodoxa, seguindo a tradição judaica da criação em Gênesis, insistia que o mundo material era fundamentalmente bom, criado por Deus, e que a redenção incluía o corpo, não apenas a alma. A doutrina da ressurreição da carne, tão central ao cristianismo ortodoxo, era problemática para muitos gnósticos que viam a libertação da alma do corpo como o objetivo final. No ano 367,
o bispo Atanásio de Alexandria emitiu sua famosa Carta Pascal 39, onde listou os 27 livros que deveriam ser considerados o Novo Testamento canônico. Pela primeira vez, uma lista oficial e autoritativa definia quais textos eram escritura aceita e, por implicação, quais não eram. Textos como o Evangelho de Filipe, mesmo sendo venerados por algumas comunidades cristãs, foram excluídos e eventualmente rotulados como heréticos. O que se seguiu foi um esforço sistemático para suprimir esses escritos alternativos. Cópias foram queimadas, posse delas se tornou perigosa e as comunidades que os usavam foram perseguidas. É por isso que o esconderijo em Nag Hammadi é tão extraordinário. Alguém, provavelmente arriscando sua vida, escolheu preservar esses textos, enterrando-os no deserto, na esperança de que talvez, algum dia, o mundo estivesse pronto para ouvi-los novamente. E aqui estamos, 1600 anos depois, confrontados com essas vozes antigas que nos fazem perguntas desconfortáveis. O que perdemos quando essas perspectivas foram silenciadas? Que dimensões da mensagem de Jesus foram obscurecidas quando apenas uma interpretação foi permitida sobreviver? Mas voltemos a Filipe, o homem no centro de nossa história. Depois dos eventos em Jerusalém, depois da crucificação que partiu corações e da ressurreição que os restaurou em glória multiplicada, depois da ascensão que deixou os discípulos simultaneamente perdidos e empoderados, Filipe embarcou em sua própria jornada missionária. Segundo tradições antigas preservadas por escritores como Eusébio de Cesareia, no século IV, Filipe pregou o evangelho em vários lugares, incluindo a Frígia, uma região no que hoje é a parte centro-oeste da Turquia moderna, aproximadamente 400 quilômetros a leste do Mar Egeu. A Frígia era uma terra com rica história, lar de povos antigos, mistérios religiosos profundos e uma mistura fascinante de culturas grega, persa e nativa anatólica. Arqueólogos trabalhando na antiga cidade de Hierápolis, localizada perto da moderna Pamukkale, na Turquia, fizeram uma descoberta extraordinária em 2011. Eles identificaram o que acreditam ser o túmulo do apóstolo Filipe, uma estrutura octogonal datada do século V, construída sobre uma tumba ainda mais antiga. As inscrições e a arquitetura sugerem que este era um importante local de peregrinação nos primeiros séculos do cristianismo, visitado por crentes de todo o mundo mediterrâneo que vinham honrar o discípulo que Jesus havia escolhido pessoalmente. As tradições sobre o martírio de Filipe variam nos detalhes, mas concordam nos elementos essenciais. Ele foi morto por sua fé em Hierápolis, provavelmente durante o reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 80 a 90. Algumas versões dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ecoando o martírio de Pedro em Roma, como um gesto final de humildade, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Há também narrativas fascinantes, embora lendárias, sobre Filipe derrotando uma serpente ou dragão que estava aterrorizando a cidade. Historiadores da religião explicam que essas histórias devem ser entendidas simbolicamente. Na imaginação religiosa antiga, serpentes e dragões frequentemente representavam forças de caos, ignorância e poder opressivo. A vitória de Filipe sobre a serpente simboliza o triunfo da verdade do Evangelho sobre a escuridão espiritual, o poder da luz divina para dispersar sombras de medo e morte. Então, qual é o segredo perdido que Jesus revelou a Filipe? Baseado em tudo que exploramos, os ensinamentos canônicos, o evangelho apócrifo, o contexto histórico e teológico, podemos articular isso com clareza. O segredo não era uma doutrina oculta ou uma fórmula mágica. Era a percepção profunda de que o divino não está distante e separado da experiência humana, mas intimamente presente dentro dela.
acessível através do despertar da consciência espiritual interior. Quando Jesus disse a Filipe, "Quem me vê a mim, vê o Pai", ele estava revelando que o propósito da encarnação não era apenas reconciliação jurídica ou satisfação de justiça divina abstrata, mas a demonstração concreta de que humanidade e divindade podem se unir. Jesus veio para mostrar o que significa ser plenamente humano e plenamente divino simultaneamente, e para convidar todos nós a participar dessa união transformadora. O Evangelho de Filipe, com toda a sua linguagem mística sobre câmaras nupciais e conhecimento espiritual, estava tentando articular essa mesma verdade central, que a salvação não é meramente sobre ir para o céu quando morremos, mas sobre despertar aqui e agora para a presença de Deus dentro de nós, permitindo que essa presença transforme completamente como vivemos, pensamos e nos relacionamos com toda a criação. Isso foi considerado perigoso não porque era falso, mas porque era radicalmente igualitário e descentralizador. Se o templo de Deus está dentro de cada pessoa, se cada alma pode ter acesso direto ao Pai, sem intermediários humanos, se a transformação espiritual é uma possibilidade presente e não apenas uma esperança futura, então estruturas de poder religioso perdem muito de sua autoridade. Mas aqui está algo crucial que precisamos entender. Reconhecer o valor dos ensinamentos preservados no Evangelho de Filipe não requer rejeitar a tradição ortodoxa ou a Bíblia canônica. De fato, uma leitura cuidadosa mostra que muitos dos temas gnósticos têm raízes profundas nas próprias escrituras aceitas. Paulo fala sobre o mistério escondido e o Cristo em vós, esperança da glória. João escreve que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Jesus diz repetidamente que o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós, dependendo da tradução. O problema histórico não foi que os gnósticos inventaram ideias completamente estranhas ao cristianismo, mas que eles desenvolveram essas ideias em direções que a corrente principal da Igreja considerou desequilibradas ou excessivas. A resposta ortodoxa foi frequentemente jogar fora o bebê com a água do banho, suprimindo completamente linhas de pensamento que continham verdades válidas, porque também continham elementos problemáticos. Hoje, com a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi e renovado interesse acadêmico no cristianismo primitivo em toda a sua diversidade, temos uma oportunidade que nossos ancestrais não tiveram. Podemos olhar para essas diferentes tradições não como inimigas mutuamente exclusivas, mas como perspectivas complementares sobre o mistério infinitamente rico de Cristo e sua mensagem. Podemos apreciar a ênfase ortodoxa na comunidade, nos sacramentos, na bondade da criação material, na ressurreição do corpo, na disponibilidade da graça para todos através da fé simples, e, simultaneamente, podemos valorizar a ênfase gnóstica na experiência mística direta, no conhecimento transformador, no despertar da consciência espiritual, na busca por compreensão profunda dos mistérios divinos. Não precisamos escolher entre fé e conhecimento, entre comunidade e experiência individual, entre ortodoxia e misticismo. A verdade mais ampla provavelmente abrange ambos. Filipe, com seu espírito questionador e coração buscador, modela essa abertura. Ele não aceitou respostas fáceis. Ele pressionou Jesus por compreensão mais profunda. E Jesus não o repreendeu por isso. Ele o honrou com revelação mais profunda. Deus não tem medo de nossas perguntas difíceis. Deus não é ameaçado por nossa busca honesta. Deus não requer que finjamos certeza que não possuímos. Na verdade, eu sugeriria que fé madura frequentemente inclui viver confortavelmente com mistério, com perguntas não respondidas, com tensões não resolvidas. O oposto de fé não é dúvida, é certeza pretensiosa.
Dúvida honesta pode coexistir com fé robusta. De fato, pode aprofundar fé, forçando-nos a basear nossa confiança não em nosso próprio entendimento, mas em Deus, que está além de nosso entendimento completo. E aqui está a aplicação contemporânea que não podemos ignorar. Vivemos em um tempo notavelmente similar aos primeiros séculos do cristianismo em termos de pluralismo religioso, questionamento de autoridade, busca por experiência espiritual autêntica versus religião institucional vazia e tensão entre diferentes interpretações do que significa seguir Jesus. Alguns respondem a esta complexidade recuando para fundamentalismos rígidos, insistindo que existe apenas uma interpretação válida de tudo e que todos que discordam estão simplesmente errados. Outros respondem abandonando completamente qualquer reivindicação de verdade objetiva, tratando todas as crenças espirituais como igualmente válidas, expressões de preferência pessoal sem conteúdo real de verdade. A história de Filipe nos oferece um terceiro caminho. Ele manteve uma fidelidade apaixonada à pessoa de Jesus Cristo, enquanto permanecia aberto a compreensões cada vez mais profundas do que isso significava. Ele fazia perguntas difíceis, sem medo de que as respostas pudessem desafiar suas suposições. Ele buscava conhecimento genuíno enquanto permanecia ancorado na fé viva. Ele valorizava tanto a comunidade de discípulos quanto sua própria jornada pessoal de descoberta. Então, o que o segredo perdido que Jesus revelou a Filipe significa para você e para mim hoje? Significa que a jornada espiritual é tanto sobre descoberta quanto sobre crença recebida. Significa que Deus convida-nos não apenas a aceitar informações sobre o divino, mas a conhecer o divino diretamente através de experiência transformada. Significa que o templo de Deus realmente está dentro de nós, que o Espírito Santo habita em cada crente, que temos acesso direto ao Pai através de Cristo. Mas também significa que essa experiência individual acontece dentro do contexto de comunidade, que precisamos uns dos outros na jornada, que a Igreja, apesar de todas suas falhas históricas e contemporâneas, ainda é o corpo de Cristo no mundo, o veículo através do qual o amor de Deus se torna tangível e concreto. Significa que podemos honrar a tradição enquanto permanecemos abertos a novas compreensões. As verdades fundamentais sobre quem Deus é e o que Cristo fez não mudam, mas nossa compreensão dessas verdades pode se aprofundar, expandir, tornar-se mais rica através do tempo. Significa que podemos ser ambos rigorosamente honestos em nossa busca intelectual e profundamente devotos em nossa vida espiritual. A razão e a fé não são inimigas, mas parceiras na jornada para conhecer Deus. Filipe usou sua mente questionadora em serviço de sua fé crescente. Nós podemos e devemos fazer o mesmo. Significa que a transformação espiritual não é apenas sobre vida após a morte, mas sobre vida antes da morte. O reino de Deus que Jesus proclamou não é apenas destino futuro, mas realidade presente que invade este mundo agora. Nossa participação nesse reino transforma como vivemos, como amamos, como trabalhamos, como nos relacionamos com toda a criação. O martírio de Filipe em Hierápolis não foi o fim de sua história. As sementes que ele plantou cresceram. A igreja que ele ajudou a estabelecer floresceu. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação, onde incontáveis milhares, ao longo dos séculos, vieram buscar inspiração e renovação. E hoje, através da redescoberta dos textos associados ao seu nome, sua voz fala novamente, convidando-nos a considerar dimensões da mensagem de Cristo que talvez tenhamos negligenciado. Uma mensagem final de paz, sabedoria e aprendizado. Amados irmãos e irmãs em Cristo, tendo percorrido esta longa jornada através da vida de Filipe, dos ensinamentos preservados em seu nome,
das complexidades da história da Igreja e das aplicações contemporâneas dessas verdades antigas, chegamos agora ao lugar de descanso e reflexão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que chamou Filipe nas margens da Galileia e que ainda hoje chama cada um de nós, compartilho estas palavras finais para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a paz de Cristo, que transcende toda a compreensão humana, que permaneceu com os discípulos mesmo no meio da tempestade, que sustentou Filipe através de jornadas perigosas e morte violenta, repouse sobre você hoje e sempre. Esta não é a paz de ausência de conflito, mas a paz de profundo conhecimento de que você é amado eternamente, que sua vida tem propósito eterno, que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a sabedoria do Espírito Santo, que iluminou mentes dos apóstolos e continua guiando a Igreja em toda a verdade, seja sua porção abundante. Que você tenha discernimento para separar o verdadeiro do falso, humildade para reconhecer os limites de sua compreensão e coragem para seguir a verdade onde quer que ela leve. Que você nunca perca o espírito questionador de Filipe, sempre pressionando mais profundamente nos mistérios de Deus, sempre buscando conhecer mais completamente aquele que primeiro o conheceu. Que o aprendizado da história de Filipe permaneça gravado em seu coração. Que perguntas honestas são bem-vindas na presença de Deus. Que fé e razão são parceiras e não inimigas. Que a Igreja é mais rica quando honra múltiplas perspectivas, em vez de exigir uniformidade estreita. Que encontro pessoal com Cristo é mais importante que mera ortodoxia doutrinária, embora a doutrina saudável tenha seu lugar essencial. Aprenda deste discípulo esquecido que fidelidade a Jesus pode requerer estar disposto a ser mal compreendido, marginalizado, até perseguido por aqueles que deveriam ser seus irmãos e irmãs na fé. Aprenda que verdade não precisa de proteção ansiosa, mas pode se defender quando dada espaço para respirar. Aprenda que Deus é sempre maior que nossas teologias, mais misterioso que nossos sistemas podem capturar, mais generoso que nossas doutrinas frequentemente permitem. Que você se torne, como Filipe, alguém que não apenas segue Jesus, mas convida outros para seguir também. Quando você experimenta a realidade transformadora de Cristo, não guarde para si mesmo. Encontre seu Natanael. Compartilhe a boa nova. Viva de tal maneira que as pessoas fiquem curiosas sobre a fonte de sua esperança. Que você tenha coragem para desafiar estruturas religiosas que controlam em vez de libertar, que excluem em vez de acolher, que priorizam poder sobre serviço. Mas que você faça isso com humildade, reconhecendo sua própria cumplicidade em sistemas imperfeitos, estendendo graça mesmo enquanto busca reforma. Que você valorize a tradição da Igreja sem ser escravizado por ela. Que você respeite a autoridade das Escrituras, enquanto permanece aberto a insights frescos através do Espírito. Que você seja firmemente enraizado nos fundamentos da fé, enquanto permanece flexível nos particulares de aplicação. Que você nunca esqueça que o segredo que Jesus revelou a Filipe, que ver a Cristo é ver o Pai, que o divino pode habitar o humano, que você é chamado para a união transformadora com Deus. Este segredo não é apenas informação para ser conhecida, mas realidade para ser vivida. Não é suficiente compreender isso intelectualmente. Deve transformar completamente como você vive, pensa, ama e serve. Que quando você enfrenta perseguição ou desprezo por sua fé, você se lembre de Filipe ficando firme em Hierápolis, disposto a dar sua vida em vez de negar a verdade que havia experimentado. Que você tenha a mesma coragem, sabendo que aqueles que perdem sua vida por amor de Cristo a encontrarão em medida infinitamente maior. Que quando você está confuso ou incerto, você traga suas perguntas para Jesus, como Filipe fez.
confiando que aquele que o ama não será ofendido por sua honestidade, mas a usará como ponte para a revelação mais profunda. Nunca tema perguntas que surgem de coração sincero, buscando verdade. Que quando você se sente insignificante ou esquecido, você se lembre de que Filipe também foi amplamente esquecido pela história. Seu nome menos famoso que Pedro ou Paulo, sua história menos contada que João ou Tiago. Mas ele não era menos importante no plano de Deus. Cada pessoa tem papel único, cada vida importa eternamente. Você não precisa ser famoso para ser fiel. Que você viva com esperança inabalável, sabendo que a história não termina com morte e derrota, mas com ressurreição e vitória. Filipe testemunhou a ressurreição de Jesus e essa experiência transformou completamente sua compreensão do que é possível. Nada está perdido permanentemente. Nenhuma escuridão é final. A luz sempre vence no fim. Que você seja paciente com sua própria jornada espiritual. Transformação não acontece da noite para o dia. Filipe caminhou com Jesus por anos antes daquele momento de revelação profunda na última ceia. E mesmo depois, ele ainda tinha crescimento pela frente. Seja gentil consigo mesmo. Deus não está com pressa. Ele está comprometido com sua maturidade completa, não importa quanto tempo leve. Que você encontre comunidade de crentes que o apoiem em sua jornada, que celebrem suas descobertas, que o abracem em suas dúvidas, que caminhem ao seu lado através de vales escuros e topos de montanhas gloriosos. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Assim como Filipe tinha a comunidade dos outros discípulos, você precisa de irmãos e irmãs que compartilham o caminho. Que você viva com gratidão, como postura fundamental em direção à vida. Mesmo em meio a dificuldades, sempre há bênçãos a serem contadas. Coração grato é solo fértil, onde fé cresce forte. Coração amargo é terra árida, onde nada floresce. Que você cultive vida interior rica de oração e contemplação, que alimenta a vida exterior ativa de serviço e testemunho. Você precisa de ambas dimensões, tempo aos pés de Jesus e trabalho para Jesus. Equilíbrio não significa tempo igual, mas atenção apropriada a ambos. Que você seja pacificador em mundo de conflito, construtor de pontes em era de polarização, voz de razão em clima de extremismo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso não significa evitar todo conflito, mas buscar reconciliação onde possível, promover entendimento sobre animosidade, trabalhar por justiça que leva à paz verdadeira. Que você termine sua corrida bem. Como Paulo escreveu perto do fim de sua vida, não importa quão forte você começa, importa como você termina. Permaneça fiel até o fim. Não desista quando fica difícil. Não acomode quando fica confortável. Continue pressionando em direção ao alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, que você viva cada dia com consciência de que esta pode ser a última oportunidade de fazer diferença, de amar alguém, de compartilhar Jesus, de servir de maneira significativa. Não adie, não espere, viva totalmente hoje, porque amanhã não é prometido. Tudo isso eu compartilho não de minha própria sabedoria, que é limitada, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que chamou Filipe há 2000 anos e que ainda hoje chama cada um de nós para segui-lo em jornada de transformação. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era e que há de vir. Ele é o centro de nossa fé, o fundamento de nossa esperança, a fonte de nosso amor. Todo conhecimento que buscamos, toda sabedoria que ganhamos, toda experiência que temos deve apontar de volta para Ele e nos conformar mais completamente à sua imagem.
para Deus Pai, Criador dos céus e da terra, fonte de todo ser, oceano de amor infinito, seja toda glória, honra e louvor. Tudo vem dele, através dele e para ele. Nós existimos por sua vontade, somos sustentados por sua graça e encontramos nosso propósito final em glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. Que o Espírito Santo, Consolador prometido, guia em toda a verdade, poder do alto, habite ricamente em você, enchendo-o com amor, alegria, paz e todos os frutos de vida transformada. Que ele o ensine o que você não pode aprender sozinho, o conforte quando você está angustiado, o guie quando está perdido e o capacite para tudo que Deus o chama a fazer. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um Deus, mistério além da compreensão completa, mas experimentável em relacionamento transformador. Seja glória, agora e para sempre. Neste momento, enquanto você lê ou ouve estas palavras, Jesus está fazendo a mesma pergunta que fez a Filipe há 2000 anos. Você me conhece? Você realmente me vê? Você compreende que ver a mim é ver o Pai? E ele está fazendo o mesmo convite. Segue-me. Não apenas aceite informações sobre mim, mas entre em relacionamento transformador comigo. Não apenas creia em doutrinas sobre o reino, mas experimente a realidade do reino. Não apenas espere por salvação futura, mas comece a viver vida abundante agora. O segredo não é realmente secreto no sentido de estar escondido de nós. É secreto apenas na medida em que permanecemos cegos a ele, adormecidos para sua realidade, não despertos para sua possibilidade. Jesus veio para abrir nossos olhos, para despertar-nos do sono espiritual, para revelar-nos quem realmente somos em Deus e quem Deus deseja ser em nós. Filipe entendeu isso. Por isso, ele não apenas seguiu Jesus, mas imediatamente foi buscar Natanael para compartilhar a descoberta. Por isso, ele pregou em terras distantes, apesar dos perigos. Por isso, ele estava disposto a dar sua vida, em vez de negar a verdade que havia experimentado. Ele havia encontrado a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, e nada mais importava em comparação. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Vá em paz para amar e servir ao Senhor. E que sua vida seja testemunho vivo da verdade que Filipe descobriu e pela qual morreu. Que em Cristo o céu tocou a terra, que Deus se fez homem para que homem pudesse participar da natureza divina, que o reino está disponível agora para todos que têm olhos para ver e corações para receber. Esta é a boa nova, o Evangelho eterno, o segredo não mais perdido, mas redescoberto em cada geração por aqueles que, como Filipe, ouvem o chamado de Jesus e respondem com fé simples. Eis-me aqui, Senhor. Sigo-te. Que assim seja para a glória de Deus Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.